Fala, meu amigo correligionário colorado, correligionários aí do futebol. Chega ao fim a temporada no futebol brasileiro. E como último vídeo eu decido trazer pra vocês um raio-x da temporada do Internacional de 2022. A gente vai pegar desde o início lá em janeiro, com a vinda do Alexander Medina, até a última partida com o Mano Menezes, que foi 3-0 no Palmeiras. A gente vai pontuar os principais momentos da temporada e depois a gente vai fazer uma análise do que podemos esperar pro ano que vem. Então, meu amigo, te inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha o vídeo com os amigos que eu tô postando conteúdo diferenciado sobre o Inter toda semana. Então vamos começar pelo início. A primeira novidade do Internacional no ano de 2022 foi a vinda do técnico Alexander Medina. Ele que estava treinando o Talleres da Argentina, e a principal conquista dele por lá foi a segunda colocação no clausura e apertura ali dos nossos vizinhos sul-americanos. A direção do Internacional basicamente cometeu o mesmo erro que cometeu em 2021, ao tentar contratar um técnico emergente do futebol sul-americano para dirigir o Internacional, que é um clube gigante. E o começo dele é até interessante. A primeira partida ele conquista uma vitória no Alfredo Jaconi em cima do Juventude por 2-1. Mas depois, meus amigos, o desempenho dele foi desastroso. Tinha dificuldades para vencer times muito frágeis no Beira-Rio. Tomou um bago de 3-0 do Grêmio em casa. O Grêmio rebaixado. Um dos maiores vexames da história do Internacional. Não satisfeito com isso, alguns dias antes a gente tinha sido eliminado na Copa do Brasil pro Globo. Um time que, com todo respeito, com o Sub-15 tu não pode perder pro Globo. A direção do Internacional manteve a convicção no técnico até a derrota por 2-0 contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Depois dessa primeira partida do brasileiro, era de fato insustentável tu conseguir encontrar algum motivo para tu manter o Medina no comando técnico. E se a gente já achava o desempenho do Ramírez ruim, o do Medina foi muito pior. Em 17 jogos ele conquistou 6 vitórias, 6 empates e 5 derrotas, com 17 gols marcados e 20 gols sofridos. O time era um horror. A partir de então, o Internacional sofreu uma forte pressão por parte da torcida, que, cansada de ver técnico estrangeiro emergente fazendo trabalho internacional, clamou pela vinda de um treinador brasileiro com experiência. A direção então largou mão da convicção e contratou o Mano Menezes, que já digo aqui pra vocês, pra mim foi o maior acerto da administração do Inter no ano. Concomitantemente à vinda do novo treinador do Internacional, uma guerra pairava entre Ucrânia e Rússia e o futebol desses dois países parou, o que deu a oportunidade de tu poder encontrar jogadores com muita qualidade nesses clubes pra trazer pra cá justamente por um contrato de empréstimo ou compra definitiva. E o Internacional novamente foi muito competente nessa oportunidade. Dos jogadores que vieram devido à guerra entre Ucrânia e Rússia, nós temos Vitão, Carlos de Pena, Pedro Henrique e Wanderson. A gente pode até citar o próprio Alan Patrick, que também teve seus motivos por conta da guerra para vir de volta pro Brasil. E hoje a gente de fato vê a diferença que esses jogadores fizeram para a temporada do Internacional. Bom, vamos de volta ao técnico do Internacional e o início do trabalho dele. A primeira partida que o Mano Menezes comandou o Internacional oficialmente foi contra o time do Fluminense lá no Maracanã. E a gente conseguiu a vitória por 1-0 com gol do alemão, que também havia sido ali na época um novo jogador contratado, né? Um jogador garimpado do interior, que já havia atuado aqui no clube do Novo Hamburgo pelo Gauchão e que naquele momento se postava como possível centroavante titular do Internacional. A partir de então a gente começou a ver um time que tinha um nexo. E o Internacional passa a ter bons resultados nas mãos dele. Até que em um determinado episódio a torcida colorada ficou um pouco frustrada. No dia 11 de agosto, o Internacional estava eliminado da Copa Sul-Americana. A gente havia perdido nos pênaltis para a equipe do Melgar. Mais um vexame para nossa lista. E era difícil de tu acreditar, cara, porque, poxa vida, a gente estava tão convicto de que o Internacional ia chegar até a final, a gente cravava que a final ia ser entre Inter e São Paulo, e a gente não conseguiu passar do Melgar. E esse empate nos custou a desclassificação nos pênaltis, onde a gente conseguiu errar 3 cobranças em 4. Foi uma atrás da outra, meu. Também que o goleiro dos caras estava endiabrado naquele dia. Mas aquele revés ali, mano, não abalou o time do Internacional, não. A partir de então, a gente teve um campeonato brasileiro inteiro pra disputar, sem necessariamente se preocupar com nenhuma outra competição. E a principal dúvida que a gente tinha era justamente a de se o Mano ia conseguir fazer aquele time voltar a vencer e se reestruturar psicologicamente pra não acabar se perdendo no campeonato e decair na tabela. E o Mano fez isso maravilhosamente bem. A partir de então, o Internacional desencadeou uma série de vitórias, empatava em algumas ocasiões e minimamente perdia. A consequência do belo trabalho do Mano Menezes nos rendeu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 vitórias, 13 empates e 5 derrotas em 38 jogos disputados, finalizando a temporada do Internacional no ano de 2022. Agora, mano, vamos tentar fazer uma análise, um raio-x da temporada do Inter. Acho que a principal coisa que a gente primeiro tem que mencionar é que a direção do Internacional aprendeu com seus próprios erros. Viram que de fato não dava mais para ficar contratando técnico emergente sul-americano para desenvolver um grande trabalho no Internacional.
Eles entenderam que é preciso tu respeitar um crescimento, uma qualidade de técnico. É a mesma coisa que eu querer botar, sei lá, qualquer treinador emergente aqui do futebol brasileiro já pra treinar a seleção, mano. Existem etapas, tu tem que começar indo de um clube menor e crescendo de pouquinho em pouquinho. Vai fazendo bons trabalhos que em algum momento tu vai chegar num clube grande e vai começar a ascender. Mas se tu pular essa etapa, mano, não vai funcionar. Qual que era o panorama que a gente tinha no início do Campeonato Brasileiro quando a gente tinha o Medina? A gente torcia e rezava pelos 45 pontos. Qual que foi o resultado do trabalho do Mano Menezes? A segunda colocação no campeonato, cara. Pegando o time meio de temporada, num processo de reformulação que o Barcelos, ele tinha essa ideia no seu planejamento de presidência do clube e que, de fato, hoje ela foi realizada por completo. O Internacional repaginou o seu time. São peças completamente diferentes. E para 2023, agora, a melhor perspectiva que a gente tem é de que a gente vai manter um trabalho que a gente sabe que é bom e sem precisar reiniciar esse processo, que era uma coisa que a gente vinha repetindo diversas vezes. Toda hora que virava o ano, a gente recontratava técnico, reformulava elenco, mudava e não dava em nada. Agora é diferente. Eu acho que a palavra para a temporada de 2022 do Internacional é aprendizado. A gente de fato conseguiu entender o porquê que a gente errava tanto, a direção mudou a sua convicção e hoje a gente tem a tranquilidade de saber que o trabalho que vem dando certo vai ter continuidade em 2023. Feito, gurizada, esse foi o nosso último vídeo da temporada do Colorado no ano de 2022. Novamente, meu muito obrigado a todos vocês que me acompanharam nesse ano e se Deus quiser, a gente vai virar 2023 com uma taça nova no armário. Agora aqui no canal Internauta a gente vira a chave e tudo é Copa do Mundo. Eu vou estar aqui acompanhando a seleção brasileira rumo ao Hexa com pós-jogo e react, vendo eles erguendo a taça do hexacampeonato. Feito, gurizada, a gente volta agora na sexta-feira. Até lá, tenham todos uma ótima semana. Um forte abraço pra vocês. Até mais!